Bom dia, bom dia, bom dia, mulher! E vamos iniciar mais uma sequência aí, né? De uma live gostosa que vamos falar sobre skincare. Quem aí gosta de falar sobre esse tema, né? Sobre autocuidado, beleza da mulher. Eu iniciei o skincare com os meus 34 anos, né? Não era algo que eu tinha, né, não dava tanta importância. Mas aí ao longo do tempo fui vendo o quanto era importante, né, até para nossa pele lá no futuro. E hoje nós vamos falar um pouco mais com a Cami, né? Ela é especialista aí nessa área e vai falar um pouco mais desses passos, né? Como a gente pode melhorar os cuidados com a nossa pele. Ela já entrou aqui. Vou chamá-la. Aí. Oiê! Bom dia, boa tarde, né? Bom dia. Você já almoçou? Bom dia Bom ainda. dia. Prazer Tudo estar bem? aqui com vocês. Tudo bem com você? Joia. Eu agradeço por você ter aceitado o convite. Muito bom. A gente se conheceu numa mentoria sensacional, né, da Vika. Sim, E, e é muito bom poder fazer laços, né? com certeza. Acho que é uma das maiores bênçãos que a gente ganha, né? Enquanto tá fazendo É, assim. Então, uma visão, a gente ainda conhece pessoas e vai se conectando mesmo, né? As áreas têm. sim. Sim, são áreas que se conectam, né? E falar, né, sobre beleza, tá muito ali, os nossos negócios, eles se conectam demais, né? Os assuntos. E aí, fala, se apresenta, Uhum. conta aí um pouco de você. Eu me chamo Camila, eu sou biomédica esteta e eu sou especialista em beleza e em estética, né? Então, dentre esse mundo gigante que tem na biomedicina estética, que a gente pode trabalhar, eu escolhi me especializar mesmo em gerenciamento de pele, em harmonização facial, então, em trazendo esses aspectos da beleza mesmo, num geral, para as mulheres. E eu gosto muito, muito, muito de falar sobre cuidados com a pele. Então, é algo que vem há muito tempo e a minha profissão só potencializou isso, né? Porque é o que eu sempre falo para as pacientes. Eu faço tudo ali no consultório, mas elas precisam ter esse cuidado em casa também. Então, toda consulta eu estou instruindo, perguntando, quero saber como que tá. Porque muitas vezes a pessoa acha que só fazer um procedimento lá dentro vai resolver todos os problemas dela. E é isso que eu vou vir aqui. Uhum. Não, que na verdade você começa em casa e aí você potencializa no consultório. Então, tudo precisa ser feito em casa e existem coisas muito simples. A Ana sabe, ela já escutou isso, né? Então, às vezes, coisa que vocês vão escutar e vão falar assim: nossa, isso eu já sabia, vamos dizer assim, mas acaba que não faz, né? Então, é muita coisa que às vezes. Mas precisa sempre ser lembrado de fazer, porque grande parte das pessoas não fazem. Então, é sobre isso que eu quero vir falar também com vocês hoje. E até para o quão é importante, né? Às vezes a pele tá lindona ali, então você fala, tá tudo certo, eu não preciso, né? Aí lá na frente é que você vai colher, né? Uhum. O resultado de não dar importância tão cedo, né? E já falando assim sobre a importância, o ideal, qual seria a idade para começar, né, a ter esses cuidados? Então, esses cuidados, que seriam os cuidados mais básicos mesmo, para uma mulher desde quando ela está na adolescência, que é quando, na verdade, começa aquelas mudanças hormonais e é, na verdade, quando Sim. ela vai começar a idade mesmo. Então, para dar uma idade, vamos colocar uns 13 anos, que normalmente é a Exato. média quando começa a cuidar. Só que aí é extremamente básico mesmo, né? Ela vai limpar o rosto. Normalmente na cidade quer começar a usar maquiagem já também. Então, olha, é muito jovem, né? Então, tudo a gente começa. E a partir do momento que você começa a notar, aparecendo uma espinha, a pele tá mais oleosa, já tem que cuidar. Então, Uhum.
que, claro, com o passar dos anos, vai aumentando o número de cuidados que a gente tem que ter. Então, por exemplo, uma adolescente não precisa tanto utilizar um hidratante para a área dos olhos, por exemplo. Mas uma mulher de mais de 25, 26 anos já começa a ser uma prevenção. Uma mulher de 30 anos já começa a ser uma necessidade. Então, são coisas assim que a gente vai aumentando daí no caso. Mas para começar o cuidado, eu diria que na adolescência, quando começou a querer Sim. usar um pouco de maquiagem, começou a querer se interessar mais por esse tipo de cuidado, já pode começar a tratar da pele. Antes Uhum. disso, muita necessidade, assim, vamos dizer. Tá. E assim, o que. Então, por que, né, é tão importante fazer esse cuidado, né? Ter esse cuidado com a pele? É justamente por aquilo que você falou, que eu acredito que seja o maior problema das pessoas, né? A gente, quando vive, a gente acaba se preocupando com o agora. Então, agora minha pele tá boa, agora eu não preciso me preocupar, agora não tem problema nenhum. Mas o tempo passa e o tempo deixa Uhum. sinais, marcas na nossa pele. Então, pensando no sentido geral da saúde, por exemplo, é muito importante que a gente tenha uma pele bem cuidada, né? Às vezes a gente Uhum. só olha como um lado estético, não que seja ruim, porque é muito importante, né? Um dos pilares da autoimagem é esse, é você se sentir bem, se sentir bonito, né, no seu próprio corpo. Mas também a gente diz num quesito fisiológico, a nossa pele, ela é uma barreira de proteção do nosso corpo. Ela não é simplesmente algo bonitinho que tá ali, ela tá cuidando do seu corpo. Então, a maior das importâncias que eu poderia colocar essa é justamente no quesito saúde mesmo. Então, você ter uma pele bem cuidada por saúde, porque ela tá ali te protegendo. Uhum. Uma pele que não tá bem cuidada, ela não tá fazendo uma proteção direito. Então, esse seria Uhum. o ponto. Agora, quando a gente fala de beleza, de autoestima, ela vai refletir e vai te representar para o resto da sua vida. Então, tudo que você fizer e todas as decisões que você tomar podem ficar marcadas na sua pele. Por isso que todas as decisões que a gente toma a partir dali vão dizer lá na frente como que vai estar. A gente consegue dizer uma pessoa que cuidou bem da pele ou que não cuidou. Claro que existem casos onde a pessoa fala, eu nunca fiz nada e tem a pele boa. São raros, né? Sortudas mesmo. Mas Uhum. vai ser sempre assim. Então, quanto mais Sim. você seguir, é mais uma prevenção mesmo. Então, quando a gente tira da saúde, que seria o essencial, e você pensa Uhum. no pele no geral, na beleza, é uma forma de prevenção, para que quando você tiver 40, 50 anos, você se olhe e ainda se reconheça, e consiga ver beleza em você. Porque muitas vezes a pessoa pode, nesse período, começar. Eu vejo isso nas minhas pacientes, isso é um padrão. Elas, então, com 40 e pouco, 50 anos, elas falam assim: eu olhei no espelho e parece que eu envelheci do nada, mas não foi do nada. Então, elas se Uhum. assustam, naquela fase onde daí os filhos foram embora, onde elas começam a sentir aquilo. Então, quando a pessoa é mais jovem, ela vai pensar, deixa isso daí pra lá, depois eu resolvo. Só que o tempo passa muito rápido. Quando a gente vê, já foi. Daí, quando você olha, você tem que daí voltar e tentar tratar e tentar fazer todos aqueles procedimentos para que pelo menos você se sinta você. Então não é nem mais algo Uhum. que eu quero me sentir melhor, você quer se sentir você. Então, essa é a importância do cuidado, é pensar a longo prazo, é não ter esse pensamento, eu estou vivendo hoje e eu só quero saber do hoje e agora tá tudo bem e deixa para me preocupar se acontecer algo. Porque a gente sabe que vai acontecer. O envelhecimento é inerente, Sim. todo mundo vai passar por ele. Então, eu não quero nem criar algo nesse sentido. Eu tomo até muito cuidado de falar nisso, porque o envelhecimento é natural. Todo mundo vai Uhum. envelhecer, a gente não tem medo disso, não tem que fugir disso, mas você tem que envelhecer bem, você tem que envelhecer de uma maneira que você se olhe, você ainda se enxergue, ainda se sinta bem com a sua Uhum. aparência. Pensando Exato. assim, quero ficar jovem para sempre, eu não quero envelhecer, morro de medo de ficar velha, não isso. Mas pensar, não, eu quero chegar numa idade onde eu ainda consiga ver beleza em mim, para que Uhum. a pessoa não seja afetada, né? Porque isso é muito importante. Sim, perfeito. E também, quais são, assim, os cuidados, né, básicos, Tá. né, por exemplo, aquela pessoa que ela fala, não, eu quero pelo menos saber o básico, por onde eu começo. Eu vou falar tanto. É que eu não consigo só falar assim, você vai usar isso e isso, aquilo. Eu tenho que sempre citar algumas coisas. Não, pode, Eu vou falar é completo, tem que fazer. o que todo mundo deveria fazer, que é o básico, mas que todo mundo deveria.
Primeiro de tudo, água. Esse é o principal. Acima de tudo, como profissional da saúde, eu sempre vou falar da saúde em primeiro lugar. Então, a água é o primordial. Não só para tua pele. Isso até eu sempre gosto de falar, porque eu gosto de causar esse trauma nas pessoas, para que elas nunca se esqueçam disso. A Ana sabe do que eu vou falar aqui agora. Quando você não toma água suficiente, o seu corpo, ele retira água do cocô para poder colocar na pele e em todos os outros órgãos, vamos dizer assim. Então, muitas vezes a pessoa tá lá com a pele cheia de acne, cheia de coisa, a pele não tá viçosa, a pele não tá bem. Ela fica, ai, por quê? Por que isso, né? Ou tá usando creme e não vê resultado. É falta de água no corpo. A água, ela é essencial, então, para o nosso sistema, para o corpo funcionar. E quando você não bebe água suficiente, o seu corpo, ele fica desesperado e começa a tirar de onde dá. Até para vocês terem ideia, até do cérebro ele retira água. Então, por isso que muita gente tem dor de cabeça. A pessoa vive com enxaqueca, tem muito problema de Eu até cabeça. beber aqui, ó. Pois é, então. Porque ela não bebe água suficiente. Então, o corpo entra em um estado de choque, vamos dizer assim, e começa a tirar água de onde tem. Por isso, muitas vezes, a pessoa que não bebe água suficiente, ela tem até um ressecamento. Então, é importante, até isso eu pergunto para paciente, né? Às vezes fala, nossa, eu vim aqui para fazer um botox. O que ela tá perguntando da quantidade de água que eu bebo ou quantas vezes eu vou no banheiro? Porque tudo isso impacta na pele. Então, água é vital. É a água que vai fazer a purificação, a limpeza da pele. Às vezes, começar a beber mais água do que você já está adaptado. Então, ai, Camila, eu bebo um copo de água. Tem paciente que falava para mim que nem um copo de água eu não bebia no dia. Então, eu sempre falo, começa a beber um copo. Eu bebo 2, então você acrescenta 1. Você sempre vai aumentando até que aquilo vire normal para você. A gente sabe que tem coisa que não tem o que fazer. Você gostando ou não, você tem que beber água. Então, o primeiro passo essencial seria a água. Ter sempre a água ali, porque isso você vai ter disponibilidade no teu corpo. Então, até quando você usar um hidratante, ele vai ter aonde... Como que eu posso dizer? Por exemplo, um hidratante com ácido hialurônico, né? Que ficou bem na moda, bastante gente usa. O ácido hialurônico, ele retém água, então ele precisa de água. Quando você usa um hidratante com ácido hialurônico e você tem disponibilidade de água no corpo, ou seja, você bebe a quantidade de água essencial, ele funciona melhor. E se você não tem água suficiente, ele diminui. Então, tudo isso faz sentido. Interessante, né? Até no preenchimento labial que eu faço nas pacientes, eu falo, olha, você está fazendo preenchimento, não só o labial, né? Eu citei o labial porque é o mais comum. Mas você faz um preenchimento hialurônico, você tem que beber bastante água, senão seu corpo vai absorver muito mais rápido aquele procedimento, vai até durar menos. Então, a gente precisa disso, a água. Então, esse seria o primeiro passo. Segundo passo, ter estabelecida mesmo. Tanto de sono, quanto de alimentação, tudo isso vai impactar lá na frente. Olha como são coisas básicas que a gente pode escolher fazer. Não tô falando de produto ainda que vocês precisam usar. Eu tô só falando de coisas que todo mundo pode gerenciar em casa. Né? Hábitos mesmo que são essenciais para que você tenha uma pele bonita. Então, ter uma alimentação saudável, ter uma rotina de exercícios, dormir bem, tudo isso vai impactar lá na frente, até no quesito manchas, no quesito acne, todas essas coisas são importantes. E aí, agora eu vou falar de uns hábitos que são essenciais e que algumas pessoas também acabam deixando um pouco de lado, que isso minhas pacientes estão super acostumadas a saber, que é a frequência de trocar a fronha, de trocar o lençol da cama e de trocar... Isso eu acho Sim, e é uma coisa, né? Eu lembro que a primeira vez que eu falei aqui na internet, que eu citei isso, eu lembro que as pessoas mandaram assim, Camila, eu nunca nem tinha pensado nisso. Nossa. Às vezes vai lá com o rosto com muita acne, falando, ai, não melhora, melhora. Quando foi a última vez que você trocou a sua fronha? Eu nem lembro. Então, isso prejudica, porque você tá com o rosto ali deitado o tempo inteiro, né? Tá sujo, tá proliferando bactéria e depois você vai de novo. Então você vai lá, deita, passa todos os cremes no seu rosto, porque normalmente a pessoa que tem problema, ela já tem um cuidado, ela já busca saber um pouco mais disso. Então a pessoa vai lá, passa creme, passa as coisas, na hora que deita no travesseiro, tá com o travesseiro todo sujo, proliferado de bactéria. Então, trocar sempre uma vez por semana a fronha. Não precisa loucura de todo dia também, não tem tanta necessidade. Uma vez por semana é o ideal, a não ser que a pessoa esteja mesmo com o acesso de acne, muita acne total, assim, aí você tem que trocar. Aí a cada 2 dias, a cada 1 dia. Tem gente que tem acne, assim, que chega a sangrar, ela vai estourando e vai sangrando quando é muito grave, né? E aí ela tem que trocar todos os dias para não correr risco de espalhar mesmo a bactéria no rosto. Então, fronha, o lençol da cama também, porque às vezes a pessoa tem daí, eu tenho um monte de bolinha nas costas.
Porque como eu sou biomédica, eu também vejo o corpo todo, né? Então eu já penso assim, eu tenho bastante espinha nas costas, eu tenho isso, aquilo. Então o lençol também, uma vez por semana, né? Se a gente for pensar, é algo simples, mas que faz total diferença na rotina da pele. A toalha de rosto. Às vezes a pessoa mora com várias pessoas na casa, todo mundo usa para secar a mão, aquela mesma toalha, e seca o rosto, todo mundo usando e demora para trocar. Dependendo do número de pessoas que usa o banheiro, que utiliza aquela toalha, eu peço para trocar até com mais frequência, então a cada 2 dias. Porque a gente sabe que aquilo vira um antro de bactéria mesmo. Às vezes a pessoa vai pegar aquela toalha dentro da pegada, aí você vai colocar no seu rosto. Então, realmente são hábitos simples que se você colocar na agenda mesmo, escrever na agenda, assim, olha, dia de trocar. Eu tenho sempre segunda-feira, eu sempre posto aqui no meu perfil que segunda-feira é o dia de trocar a fronha, de trocar a roupa de cama. Então, tem um dia específico para fazer isso que você não vai mais esquecer e isso vai melhorar. Na maioria das vezes, melhora na hora. Não é algo a longo prazo. A pessoa já sente melhora em seguida. Então, eu tava com muita espinha, muita coisa, meu rosto, muitos poros, muita oleosidade. Começou a fazer essa troca, já melhora a pele. Olha. Vamos dizer que é quase automático, né? Então, tava sempre ali aquele monte de bactérias, já é uma coisa que você retira. Outra coisa bem importante, pincel. Pincel, esponja de maquiagem. Isso eu legal. ontem. Esponja de maquiagem tem validade. A maioria das pessoas compra, esquece, deixa ali eternamente. Vai usando a vida inteira. Não. Então, existem esponjas baratinhas até. Tem umas da Ruby Rose, assim, 11, 12 reais, sabe? Então, é uma coisa que você usou 1, 2 meses no máximo, tem que trocar, não tem o que fazer. Infelizmente, é dessa forma, pra gente manter mesmo a saúde da pele. Mesmo eu até tudo lavando. Mesmo lavando. E tem que... Porque, por exemplo, eu uso maquiagem todos os dias, né? Eu uso, então, base todos os dias. Todos os dias eu vou lá, daí eu lavo uma vez por semana a minha esponja. Ainda assim, você não consegue retirar tudo, né? Eu ainda tenho de esponja, daí eu vou trocando. Então, eu uso uma semana daí lavo, daí deixo aquela lá, depois uso outra. Mas ainda assim, chega assim uns 2, 3 meses estourando, você já tem que substituir. Já é algo que tem que trocar. Infelizmente, pincel, até que a durabilidade é melhor, dá para usar por mais tempo, pincel, mas esponja é muita bactéria que fica acumulada. Tem até vídeos, assim, se vocês pesquisarem, as pessoas cortando a esponja. E algumas colocando no microscópio, e outras até quando corta a esponja mesmo, você vê, assim, as bactérias, tudo ali. Então, imagina, porque quando coloca, a base suga, né? A esponja suga a base. E aí você vai passando aquilo no teu rosto, você tá espalhando bactéria em tudo ali. Então, isso é muito importante também, ter essa troca e a lavagem dos pincéis. Então, para quem usa muito, o ideal seria lavar uma vez por semana. Dizem que para lavar, assim, todo dia, você lava a sua esponja todo dia, mas aí a esponja nunca vai secar. E aí também não é uma coisa... Eu já vi até algumas blogueiras falando assim de maquiagem. Eu lavo todo dia, eu umidifico a minha esponja todo dia. Aquela esponja não seca. Ela tá o tempo inteiro, então, com bactéria também. Outra coisa que não é legal. Então, você tem que ter mais esponjas. Se você gosta disso, você tem que ter mais esponjas. Então, a gente começa... A pessoa fala, nossa, é demais essas coisas. Mas, infelizmente, são coisas que a gente tem que fazer. Cuidados. São os cuidados, né? Eu sempre falo, eu tô passando e ensinando vocês. Claro que é a sua escolha fazer ou não. Mas você tem que saber consciente. Então, você sabe que você tá usando, que não é a maneira correta. E você tá consciente de que não deveria estar fazendo aquilo. Então, esses seriam básicos que eu recomendo para todas as pessoas em qualquer idade. Então, água, só que recapitulando, porque eu falei bastante coisa. Né? Beber água. O ideal seria beber a quantidade que o seu corpo precisa, então, de acordo com o peso, tem o cálculo, tudo que vocês podem fazer. Alimentação, ser uma alimentação mais saudável, sempre que possível, sem muita gordura, muita fritura. Tem gente que tem intolerância alimentar, então a pele diz isso, a pessoa bebe muito leite, tem intolerância. A pessoa come muita coisa com gordura, então amendoim, chocolate, e aí a pele já dá também esse sinal, né? Então, pasta de amendoim, eu tenho pacientes que falam, se eu comer pasta de amendoim, estoura um monte de espinha. Então, todas essas, enfim, são muitos detalhes. Eu tô querendo passar para vocês aquilo que é realmente que todo mundo consegue fazer. Então, cuidar da alimentação, ter uma rotina de exercício físico, dormir bem. Fora disso, trocar sempre o lençol e a fronha, e trocar também a toalha de rosto que eu tinha. Então, esses seriam os cuidados, assim, que todo mundo pode fazer em casa, limpar os pincéis de maquiagem e a esponja. Então, isso daí é coisa que você pode fazer. Aí agora, depois
isso eu entro nos produtos que seriam o ideal. Então, pensando numa rotina básica para qualquer pessoa, limpeza, hidratação e proteção. Independente do tipo de pele, independente das necessidades que uma pele tem, porque a pele tem necessidades individuais, cada pele precisa de uma coisa, precisa de um ativo, precisa de algo assim. Então, a pele oleosa precisa mais de um tipo de ativo, a pele seca precisa mais de outro. Então, sem entrar nesses pormenores, que daí é muito individualizado de cada um, mas pensando num aspecto geral, precisa, então, de um bom sabonete, um sabonete que não resseque a pele, então que fica aquela sensação de repuxando. Isso não é legal, porque ele retirou em excesso a oleosidade, que eu sei que quem tem pele oleosa acha isso maravilhoso, mas não é, porque tem o efeito rebote. Então, quanto mais você tira a oleosidade, mais o seu corpo entende que ele precisa produzir. Então, quando você deixa a pele naquela sensação de repuxando, o corpo fala assim, epa, tá sem nada, vamos produzir mais. Produz mais óleo aí para mandar para lá porque tá precisando. E aí acaba que a pessoa fica com a pele mais oleosa ainda. Então, um sabonete que seja gentil com a pele. Eu sempre gosto de textura de espuma. Eu até tenho a minha linha de cuidados com a pele que eu criei ali para os meus pacientes, que logo vai estar online também. E eu gosto da espuma porque a textura dela é melhor, ela não agride a pele, ela faz uma limpeza mais gentil. Então, um sabonete neutrinho, vamos dizer assim, que não tenha muita coisa para ressecar a pele. Tá. E depois... Eu até ia te perguntar assim, quais ativos, né, a gente deve observar ao comprar, assim, que a gente pode de repente, vou comprar um, qual que ele deve ter para ter essa ação aí que você falou? Isso depende muito do tipo de pele. Porque, por exemplo, uma pele sensível, que é o meu caso, eu preciso sempre buscar ativos que vão acalmar a pele. Se eu pego e uso um produto, por exemplo, a pele oleosa, que normalmente eles colocam ácido salicílico, assim, para ajudar a dar aquela secadinha e deixar a pele menos oleosa. Se eu uso esse tipo de produto na minha pele, a minha pele vai ficar detonada. Ela não vai gostar, ela vai ficar sensível, então não vai ser legal. Então tudo depende de acordo com a pele. A gente tem que sempre pensar na necessidade. Uma pele que tem muita oleosidade, você precisa ter algo para controlar essa oleosidade. Então, aí vão ser os ativos com ácidos, em porcentagens baixas no sabonete, né? Vamos falar assim. E uma pele que é mais seca, ela precisa de ativos mais hidratantes. Então, sempre buscar coisas que hidratam mais uma aveia, coisas assim. E uma pele sensível, uma camomila, essas coisas. Então, é difícil indicar sem conhecer a pele da pessoa. E Certo, legal. eu sei que parece assim, compra um de pele sensível que dá certo, compra um de pele oleosa. Nem sempre. Às vezes a pessoa tem Isso pele... eu vou passar por um profissional. Isso, tem que passar, porque o profissional ele vai saber olhar sua pele e ele vai avaliar o que sua pele precisa. Porque muitas vezes acontece, às vezes, de chegar paciente lá e eu sempre peço para elas levarem todos os produtos que elas usam, porque eu gosto de analisar os produtos e ver se está de acordo com o que ela precisa. Então, ela leva todos os produtos e eu analiso. Então, às vezes, chega paciente lá, Camila, eu tenho uma pele extremamente oleosa. Eu vou ver os produtos que ela usa, é tudo para pele oleosa. Então, o sabonete é para pele oleosa, aí ela usa uma vitamina C para pele oleosa, vamos dizer assim, eu uso um hidratante para pele oleosa, o protetor solar para pele oleosa. Todos com o mesmo ativo, ou seja, a pele está recebendo só coisa para ressecar, vamos dizer assim, para tirar a oleosidade. A pele não está recebendo mais nada fora aquilo. Então, às vezes, você comprar, por exemplo, um combo de pele oleosa, nem sempre é o ideal. Às vezes, é legal mesclar produtos. Então, às vezes, a paciente vem, eu tenho a pele oleosa. Eu coloco um sérum da minha linha de pele oleosa, coloco uma espuma de limpeza de pele sensível e o protetor, eu coloco um protetor mais neutro, assim, não que não vá ressecar tanto a pele dela, por exemplo. Então, às vezes, você tem que mesclar. A pessoa fica assustada, mas quando ela usa, ela vê que aquilo funciona. Então a pessoa chega assim, muitas pacientes, às vezes, com a pele mais madura, chega, eu tenho a pele muito oleosa. Só que daí eu sei que a necessidade da pele dela por ser madura, precisa de ativos que tenham mais hidratação, mesmo que a pele dela seja oleosa. Então aí eu coloco uma espuma para pele oleosa, que eu já sei que já vai fazer uma limpeza mais profunda, e aí eu coloco uma vitamina C e coloco um sérum hidratante, por exemplo. Elas ficam assustadas. Não vai dar certo. Eu falo, não, pode confiar que vai fazer. E aí depois elas vêm e falam, não, realmente, minha pele tá maravilhosa. Porque eu entreguei aquilo que a pele dela precisa. Não é só simplesmente você ficar dentro de uma caixinha e falar, minha pele é oleosa, então eu vou usar só produtos de pele oleosa. Às vezes isso é pior para sua pele. Então, olha como é para
pra gente, né? Dizem assim, se você tem pele oleosa, vai lá e compra aquele kit de pele oleosa que vai funcionar. Então, às vezes, a pessoa tá usando algo que ela acha que tá fazendo bem e por isso que a pele dela não tá tão ideal assim. Por isso que tem que ser um profissional falando. Isso é uma coisa que ninguém sabe, ninguém aprende. A gente que estuda sobre isso. Eu estudo sobre qual ativa é melhor para qual tipo de pele. Eu me especializei nisso, né? Eu sei dizer e olhar uma pele e entender a necessidade dela. Às vezes, para uma pessoa que é leiga, vamos dizer assim, ela olha e fala, isso daqui é tudo oleosidade. E às vezes não é oleosidade. Então, saber ter esse olhar é só um profissional que pode realmente indicar o melhor. Por isso que é tão difícil fazer isso. Tipo, às vezes eu recebia, antes, né? Eu recebia bastante mensagem das pessoas falando assim, ai, Camila, me dá uma dica de um sabonete para pele oleosa, me dá uma dica de um hidratante. E antes, até assim, uns 4 anos atrás, eu dava essas dicas. Só que daí eu via que não dava certo para todo mundo. E aí eu falei, não dá para eu ficar dando indicação assim. E aí foi por isso até que eu criei a minha consultoria de pele online, onde eu acompanho a pessoa, monto individualizado para ela. Então, eu faço a receita que ela precisa, para o que a pele dela precisa, para as necessidades da pele dela. E é a melhor forma de você acertar. Porque muitas vezes a pessoa não quer investir em algo assim, vamos dizer, mas aí ela compra um monte de produto que não funciona e ela não tem resultado. E às vezes é um produto tão simples, né, que eu vou lá, às vezes um manipulado mesmo que eu faço, que dá tudo que a pele dela precisa e os problemas estão resolvidos, vamos dizer assim. Então, por isso que eu não consigo dizer para você assim, observa tudo que tem ácido salicílico que vai ser bom para você. Porque às vezes não vai ser bom. Você usar tudo que tem esse tipo de ácido, sua pele não vai ficar feliz. E se ela não tá feliz, ela deixa claro que ela não tá feliz. Ela vai te mostrar que ela não tá feliz. Ela dá um jeitinho de mostrar. Então, é uma espinha que aparece, é uma mancha, é a textura da pele que fica grossa, é o brilho que a pele perde. Então, realmente tem que ser individualizado. E aí, eu falo muito, né? Olha, não parei nunca mais de falar. Mas então, a limpeza, a hidratação da pele e depois a proteção solar. Esses são os passos principais, então, para a pessoa usar de manhã. Um bom hidratante, um bom protetor solar. Tem que usar o protetor solar. É muito controverso, eu sei. Talvez para quem não pesquise tanto não seja, mas dentro da minha área existem muitos profissionais que falam que o protetor solar faz mal. O protetor solar isso e aquilo. Existe até esse debate de que o protetor solar, saiu até um artigo recentemente falando que o protetor solar é cancerígeno. Então, eles às vezes causam um terror, né, em algumas pessoas. Eu já fui com um paciente lá que falou, eu fui num médico que me indicou não usar proteção solar. E uma pessoa com tendência a mancha. A pele dela é extremamente manchada. Então, tem coisa que não dá pra gente fugir. A gente sabe que, claro, existem compostos que podem não ser tão saudáveis assim, mas na vida, tudo, né? Nem tudo consegue ser 100% saudável. E a proteção solar é muito importante. No sentido do envelhecimento, no sentido da prevenção do câncer de pele, que também não é tão falado, mas é um assunto muito importante. Então, esses 3 passos são os passos básicos que todo mundo deve fazer. Se você não usa um hidratante, se você não usa protetor solar, se você não limpa a sua pele, é por aí que você tem que começar. Antes de pensar em acrescentar outras coisas, em quais produtos, não. Você primeiro vai hidratar a sua pele, precisa começar a usar o protetor solar e limpar. E à noite, a limpeza é o passo principal, porque você passa o dia inteiro, às vezes, de maquiagem, dormir de maquiagem, daí é o fim. Daí não pode, de jeito nenhum, nunca. Nem extremamente cansado, nunca. Antes você tire com um lencinho, deixa um lencinho do lado da cama. Retira a maquiagem com o lencinho, mas não dorme com maquiagem no rosto. Então, esses seriam, assim, passos principais. E aí, depois, a gente vai acrescentando uma água termal, uma vitamina C, um sérum de tratamento específico para o que a pessoa precisa. Aí a gente já coloca um monte de coisa. Aí coloca um rolinho de jade para massagear o rosto. Aí a pessoa vai avançando nos níveis de skincare, eu gosto de falar. Então, tem paciente que começa a evoluir. Chega lá, não usava nada. Aí tá no nível básico. Eu coloco o nível básico. Daqui a pouco eu vou acrescentando uma coisinha ou outra, tá no nível intermediário. E eu já tenho paciente que é nível avançado, que faz até aqueles 10 passos da rotina coreana, porque ela adora. E ela tem os 10 passos certinho, ela segue o cronograma certinho que eu montei. Então, tudo vai de acordo com o costume da pessoa mesmo. Com o tempo, passa a se acostumar e você passa a se interessar, porque você vê diferença na sua pele. Aí você olha para aquilo, eu quero cuidar mais, eu acho que dá para eu fazer mais alguma coisa. Eu acho que dá para eu acrescentar uma rotina, porque, gente, é tão pouco tempo. Às vezes a gente pensa que é muito tempo que você vai precisar se dedicar, não é? Esses dias eu filmei mesmo
noturna. Olha, eu juro pra vocês, foi 6 minutos. Eu tirei maquiagem com cleansing oil, depois lavei o rosto. E eu ainda faço uma rotina mais elaborada, que daí eu tenho vários passos. Eu passo até creme assim no colo e pescoço. Eu terminei minha rotina, tinha passado até óleo no cabelo, 6 minutos. O que são 6 minutos no nosso dia? É um cuidado, assim. Então, o tempo, ele não é uma desculpa, porque realmente quando você vai fazer, você vê que não leva tempo nenhum. Você passou no rosto, já era. Já tá ali, não precisa nem se preocupar. Tá feito, entendeu? Então, é algo que realmente precisa ser adaptado na rotina da pessoa. E aí, o noturno, então, o básico do noturno seria o sabonete e a hidratação. A hidratação. Então, para quem usa maquiagem, você pode tanto ter um demaquilante. Eu gosto do cleansing oil. Eu gosto dele porque ele tem outras propriedades também que não são só de remover a maquiagem. Ele ajuda também até nos cravinhos, esse controle de cravos. E ele faz uma limpeza bem profunda da pele mesmo. Mas aí vai de cada um. Então, você remove a maquiagem, limpa, hidrata. E pronto, tá pronto para dormir. Não precisa de mais nada. Então, sim, são 3 passos básicos para isso. É algo muito simples mesmo. E o mais importante de todos nesse caso seria remover a maquiagem. Uhum. Tudo, remove o protetor também, né? Que fica nos poros, tudo. Remove, limpa direitinho e se prepara para poder dormir. É simples, não é difícil. É algo que se você colocar ali na sua rotina, você consegue fazer rapidinho. E esse negócio de, não pode lavar o rosto no chuveiro, eu falo para as minhas pacientes, antes vocês lavando o rosto no chuveiro do que não lavando. Então, pode lavar lá, não tem problema. A única coisa é que a gente vai ter que, no inverno, por exemplo, que é mais quente, o banho é mais quente, ou em qualquer. Tem ocasião que tem pessoas que gostam mesmo de tomar banho quente em qualquer temperatura, né? Uhum. Do ano, no caso. E Sim, aí você correto. tá um pouco mais na hidratação da pele. Então, até quando a paciente vem falar, ai, Cami, eu não consigo tomar banho com água gelada, e para mim é muito mais prático usar um sabonete ali no banho. Eu falo, não, tudo bem, só que daí eu já monto a hidratação dela pensando que ela vai estar ressecando um pouco mais a pele. Então, à noite, ela usa um produto um pouco mais hidratante, porque eu sei que a pele vai precisar um pouco mais disso, sabe? Então, todas essas coisas, você vê, é tudo muito especializado para pessoa. Às vezes é algo. Não dá para você copiar o que a sua amiga usa. O que dá certo para ela nem sempre vai dar certo para você, Uhum. né? E você falando isso sobre banho, né? Eu também, a maioria das vezes, porque são 2 banhos que eu tomo. Então, de manhã, aí eu já lavo o rosto no banho mesmo. Aí, no banho da noite, eu já lavo, já me preparo para dormir. E eu achei interessante isso porque você traz um atendimento bem personalizado, né? Então, você pergunta até esse detalhe aí, para você entender qual hidratação que você pode indicar, né? E achei legal isso. Tem que ser. É personalizado, né? Cada um tem. Achei sensacional. Eu passei, né, por uma dermato, mas não teve assim Esse cuidado. esse protocolo, né? De personalização, né? E às vezes acontece muito de fazer parcerias com marcas. Uhum. Aí E aí, você acaba indicando para todo mundo determinada marca porque tá com a parceria. E na verdade, às vezes ela precisa de algo diferente, né? Mais personalizado. Então é bem interessante. isso é. Cada pele precisa de uma coisa. Não tem como você pensar que você vai estar num consultório que você vai indicar para todo mundo a mesma coisa. Não tem como. As rotinas são diferentes, Uhum. preferências são diferentes. Então, tem gente que prefere um toque mais seco, tem gente que gosta de um toque mais glow. Então, assim, é algo que não tem como eu olhar para alguém e falar, todo mundo eu vou indicar isso daqui. Uma colega até ela me falou que antes dela me conhecer e de passar comigo, ela tinha ido para um dermato também e ele passou para ela um Cetaphil que é de corpo e rosto para ela usar no corpo e no rosto. Aí, assim, como? A pele do corpo e do rosto é diferente. Como que vai usar um produto? É. Então já entra nesse negócio dos produtos que é para todo tipo de. Já não é algo que eu sou adepta. Porque a pele do corpo e a pele do rosto é completamente diferente. E ainda você manter Uhum. não vai ser suficiente. Você não vai estar entregando para sua pele o que ela precisa. Então a pele precisa de vários minerais, vários ativos. E dependendo, a gente que é mulher, a gente vive ciclos no mês. Então, até Uhum. dependendo do ciclo que a gente está vivendo,
a nossa pele precisa de algo diferente, né? Então, claro que é diferente. Eu, como conheço, tenho esse conhecimento, eu sempre tento passar isso para os pacientes, mas nem sempre é possível devido ao investimento mesmo que a pessoa tem que fazer, né? Mas no meu caso, eu tenho vários tipos de produto. Então, na minha linha de cosméticos, de cuidado com a pele, eu tenho um sérum para pele, um sérum hidratante, um sérum para pele oleosa e um sérum para pele sensível. Dentre os períodos do mês, às vezes, dependendo da estação do ano, eu vario os meus cuidados de acordo com aquilo. Então, eu nem uso só um tipo de produto. Então, quando eu sei que tá chegando na minha época de TPM, que eu vou ficar menstruada, que eu tô mais assim, que a pele tem uma tendência a ficar mais oleosa, eu já uso um hidratante para pele oleosa. A minha pele nem sente a diferença. Então, eu passo por esses processos e a minha pele continua a mesma. Eu nem falo assim, ai, nossa, minha pele fica oleosa quando eu vou menstruar. Porque quando eu sei que eu tô naquele período, eu já consigo entregar o que ela precisa. Então, ela já começa a me dar sinais, eu já vou lá e entrego. Então, olha como é complexo. Como que eu vou falar para alguém usar o mesmo produto no rosto e no corpo, sendo que até variação hormonal modifica a nossa pele. Então, dependendo da fase da vida que você tá, se você está passando por muito estresse, a sua pele muda. Então, tudo isso são detalhes que, quando você faz um acompanhamento profissional mesmo, o profissional consegue te alinhar. Assim, claro, é o que eu tô falando, é um profissional que tá nisso, né? Tem profissional que realmente faz parceria com a marca e pega isso daqui e abraça, não precisa de mais nada. Só passa esse que vai dar tudo, sabe? E aí acaba que a pele, ela pode até ficar uma pele ok, mas ela não fica uma pele linda. Uma pele com brilho, uma pele com viço, uma pele que recebe melhor os tratamentos. Então, eu sempre penso tudo isso no geral, né? Eu quero que a paciente vá lá no tratamento e que ela tenha o melhor que ela pode encontrar para a pele dela. E eu sempre também digo, eu não quero que você seja dependente de mim. Porque tem paciente que às vezes fala, ah, não, eu só quero vir aqui fazer. Eu não quero cuidar, não fazer nada. Eu falo, não, você tem que cuidar. Porque não tem como, senão você vem aqui todo dia, então, para passar um hidratante no seu rosto. Porque precisa, não tem como. Então, toda vez que eu escuto isso, eu falo, meu Deus, como com um profissional desse, como consegue, sabe? Olhar para uma pessoa e uma indicação qualquer, não personalizar, não perguntar, não entender a rotina. Uma mãe que acorda cedo para uma correria é muito diferente de uma pessoa que, por exemplo, tem uma rotina tranquila de manhã e pode fazer um passo bem completo de skincare. Então, uma pessoa que está com início de depressão, que acontece bastante também em casos de pegar paciente assim, como que você vai colocar um monte de coisa para aquela pessoa fazer? A pessoa não tem ânimo. É algo básico que o máximo assim possível tem que tirar de coisa que não dá e falar, olha, você faz só isso, faz deitada que seja. Então, tem que ter esse cuidado com o paciente, tem que ter esse olhar de amor com a pessoa e saber indicar aquilo que realmente vai ser melhor para ela e sempre que cada pessoa é uma pessoa. Então, não existe receita, não existe nada. A única coisa que a gente pode dizer que é uma receita é exatamente isso: limpeza, hidratação e proteção solar. Agora, o que vai usar nisso é específico. É individual. Sim. E aí depois os extras, né? Seriam que as demandas mesmo, né, da pessoa. Às vezes ela tem uma queixa mais aqui na região do olho, ou a pele mais flácida. Aí a gente consegue ir variando de acordo com a necessidade. Então, que nem você falou, ai, eu tenho aqui umas linhas que estão começando a me incomodar. Então, vamos potencializar um hidratante para a região da área dos olhos. Então, aí vai tratando de acordo. Ai, eu tenho uma tendência muito grande a mancha, eu tenho umas manchinhas. Então, você vai usar esse produto. Então, tudo daí se torna mesmo. Aquilo que a pessoa precisa, que a pele dela está pedindo naquele momento. E sempre lembrar que não é porque você usa isso hoje que vai ser eternamente. A pele, ela tá mudando, né? Isso é uma coisa que eu vejo que os profissionais não explicam muito para os pacientes, né? A pessoa às vezes fala, eu tenho pele oleosa, vai ser assim para sempre. Eu já me acostumei, já sei. Não. A pele que tá oleosa ou a pele que tá seca é uma pele em desequilíbrio. Então, que a gente precisa equilibrar essa pele. O que essa pele está precisando? Então, ela está precisando de mais hidratação, ela está precisando de mais controle de oleosidade. E aí, quando você consegue usar os ativos certos, você equilibra essa pele, ela fica uma pele normal. Você não tem mais excesso de ressecamento. Você deixa a sua pele normal, a nossa pele está viva, ela é mutável. Então, ela não é assim, eu nasci com a pele oleosa, eu estou fadada a viver com pele oleosa. Não. Assim que você tratar e cuidar e entregar exatamente o que ela precisa, a sua pele vai ficar maravilhosa. Você não vai precisar mais se preocupar com isso. Por isso, até é cíclico. No corpo, a pele é cíclica e os cuidados são cíclicos também. Não adianta também você fazer uma vez
e usar aqueles produtos e achar que você vai usar aqueles mesmos produtos para o resto da sua vida. Determinados períodos você vai ter que fazer uma mudança. Então, com envelhecimento, você vai ter que acrescentar um ativo ou outro. Então, a pele com uma tendência mais oleosa, um ativo ou outro. Uma pele com tendência mais mancha, um ativo ou outro. Eu gosto de fazer até... Então, no verão, as minhas pacientes têm um tipo de cuidado com a pele. No inverno, elas têm outro. Uhum. E assim vai. Olha, A gente sabe que legal. mesmo, né? Então, os produtos vão durar naquele período. Daí, depois, ela já faz uma renovação do estoque, vamos dizer assim. E aí, ela já usa para a estação que precisa. E outra coisa que eu lembrei agora de falar isso, que eu falei dos produtos, que é assim, se o seu produto tá durando muito, é porque você não tá usando. Se o seu protetor solar tá durando 6 meses, é porque você não tá usando o suficiente. Porque eu tava... Olha pra vocês verem, a minha irmã, tá? É porque ela não tá aqui agora, mas eu vou falar pra ela. Eu sempre falo pra ela, minha irmã, olha que vergonha. Ela veio e falou assim pra mim, nossa, meu protetor solar dura demais. Eu falei, quanto tempo? Ai, eu já comprei faz 1 ano. Eu falei, então você não tá usando? 1 ano mesmo protetor solar? Impossível esse protetor durar 1 ano. A não ser que seja gigante. Não tem como. Você não tá usando o suficiente. Então, ela falou, eu comprei um pouquinho assim. Daí eu falei, meu Deus, santo de casa não faz milagre mesmo, né? Eu já ensinei, já expliquei. Não adianta passar só um pouquinho. Tem que o rosto todo. Então, às vezes, se você fala assim, nossa, meu produto durou 2 anos. Tá usando. Não tem como um produto durar todo esse tempo, né? Uma pessoa que tem um uso constante. É determinado, ele vai durar um tempo e depois Uhum. comprar outro, fazer substituição, enfim. Se tá durando demais aí na sua casa é porque você não tá usando o suficiente. Olha, interessante, hein, isso. Então já fica a dica. Hidratante ali faz 1 ano parado, é porque não tá usando o suficiente, entendeu? Então tem que usar certinho para que a pele absorva realmente aquilo que precisa, porque senão às vezes usando só um pouquinho, a pele nem vai absorver a quantidade suficiente e você Aham, perdendo o produto, na verdade. Você precisa usar a quantidade que a pele vai conseguir absorver. Senão, e também usar em excesso. sim. Tem gente que daí passa demais. A pele também tem um limite de tolerância que ela vai absorver. Além daquilo, você tá perdendo. Então, se você usa pouco, você tá perdendo. Se você usa muito, você tá perdendo. Você tem que usar o ideal. A Aham. quantidade, você sabe que o teu rosto todo, aqui as orelhas e o pescoço, tá tranquilo. Aí, você tá usando correto. E não tem como durar protetor solar 1 ano. Esqueçam isso. Protetor solar não tem como durar 1 ano. É realmente algo que tem que investir e é um cuidado a longo prazo mesmo. Não tem o que fazer, não tem discussão quanto a isso. Então Uhum. tem que... E você acha que, então, assim, nessa parte de colo e pescoço, a gente deve fazer a hidratação Uhum. ou também passar um protetor solar? Também. É muito importante. Muitas pessoas esquecem, às vezes, dessa região. A gente até tem até um jeito que fala isso, que a paciente ela chega lá, ela entrega a idade pelo pescoço. O rosto tá bem cuidado, mas o pescoço você vê que tá faltando ali. Ela não teve esse mesmo cuidado. Então, existem produtos que são específicos para essa região do colo do pescoço, que eles são mais hidratantes, mas com o que você usa no seu rosto mesmo, você pode descer assim, já desce ele sempre. Isso vira um costume depois. A gente acostuma, Aham. é automático. Você passou no rosto, você desce assim pro pescoço e desce aqui pro colo. Aí você tá mantendo uma hidratação. Então, seria mais isso, porque acaba que essa região a gente limpa com sabonete de corpo comum, né? Não usa um sabonete. Isso. Então, você limpou, depois você vai hidratar. Muito aberta, tem que passar. Até nas mãos. Quem dirige também, quem fica com né, braço exposto, não só dirigir, mas digo dirigir porque é mais comum que fique exposto. Então tem que passar também protetor solar nas mãos, que é outro lugar que começa a entregar. Começa a ter aquelas de lentigo senil, que é quando a pessoa toma muito sol, você começa a ver que ela tem aquelas manchinhas na mão, no braço. Então todas essas regiões precisam de cuidado. Tudo que a gente vai expor muito ao sol precisa desse cuidado. Sabe uma coisa que eu vi? Por exemplo, quem tem melasma, passar o hidratante sem cor e depois vir com o hidratante com cor, que seria uma proteção maior. Isso é É fato? fato. Então, toda pessoa que ela tem melasma ou tendência à mancha, ela tem que fazer uma barreira além da barreira do protetor solar. Então, o que normalmente eu indico para as pacientes, né? Vai muito também do gosto.
Ou ela usa um protetor solar com cor, porque ela já tá fazendo essa barreira na pele também. Ou tem que usar um protetor solar e passar uma base por cima. Então, depende muito da pessoa, porque às vezes tem uns protetores solares que são com cor que o fator de proteção não é tão alto. Então, a pessoa que tem tendência à mancha, ela tem que se preocupar muito com isso. Ela tem que usar um protetor que vá mesmo proteger a pele dela. Isso não tem outro jeito. O que eu mais indico é, compre um protetor solar normal, do branquinho. Tenha um protetor solar com cor, se você quiser investir, só que você tem que usar os dois. Você tem que usar o branco e o com cor por cima para garantir que a sua pele vai estar sendo protegida. Agora, se a pessoa falar, não, eu prefiro investir então numa base, em vez de usar um protetor solar com cor e o branco, se eu já vou ter que usar o branco comum, eu prefiro investir numa base. Fica a critério. Aí o efeito é o mesmo. O efeito é o mesmo. O que precisa é ter esse efeito de cobertura. Precisa cobrir essa mancha, vamos dizer assim. Então, tanto um protetor solar com cor quanto uma base vão estar fazendo esse efeito de cobrir. E aí vai no dia a dia. Ah, eu vou pra praia, não vou passar uma base, então passa um protetor solar com cor. Ah, não, mas eu vou sair, eu vou trabalhar tudo, então passa uma base mais levinha. Tem gente que gosta de uma coisa mais pesada, tem gente que gosta de uma coisa mais leve. Daí isso eu deixo a critério da pessoa. Mas ela sabe que mancha, ela precisa usar. Ela precisa ter uma barreira, além do protetor comum. Precisa sim fazer uma outra barreira na pele. E a cor é uma barreira, é uma forma de proteção. Então tá protegendo a pele. Que interessante. Eu tô pensando porque eu hidrato sempre essa região, né? Pescoço e colo, mas eu nunca passei protetor. Então, às vezes, é interessante ter realmente dois para passar sem cor aqui, né? Por conta de roupa. Senão também daí mancha, é ruim, né? Mas o branco é bem importante passar. Principalmente se vai ficar exposto. Às vezes a pessoa tá usando uma golinha, mas é sempre interessante. Tem um costume de deixar por aqui. Mas do colo é mais se tá exposto. Nesse caso aqui que eu tô. Eu tô com o colo exposto. Se eu for ficar andando na rua, saindo no sol, nas coisas, eu vou estar aqui. Então é necessário que tenha esse cuidado especial, esse cuidado a mais, né? E a gente vê que as pessoas mesmo acaba que nem sabe, talvez, do tipo de cuidado que tem que ter. A gente vê, quando eu começo a falar sobre isso, de cuidados com a pele, eu vejo que a maioria das pessoas não tem noção disso. Elas realmente não sabem aquilo que precisa fazer, aquilo que é necessário. E depois de um tempo, elas sofrem e falam, nossa, poxa vida, né? Se eu soubesse, tinha cuidado antes. Então, é algo simples. Você leva o protetor aqui, você vai estar protegendo seu pescoço e garantindo que seu rosto vai estar bonito e o pescoço também. Para que não fique aquela... sabe? Sim. Depois que eu encontro, eu posto e te marco. Tem uma pesquisa que fizeram, né? Daí tem um artigo mostrando de uma paciente que só usava o protetor solar no rosto e a outra que usava o protetor solar no rosto e no pescoço. Quando você vê a foto das duas, daí eles fizeram um estudo longo, né, da comparação das duas, e realmente foi um estudo bem detalhado disso. A paciente que não o pescoço dela envelhecido, cheio de mancha, cheio de marca, cheio de ruga. A outra que usava protetor solar, nossa, o pescoço dela é 1000 vezes melhor. Se você tirasse uma foto assim, uma ia aparecer que tinha 40, a outra ia aparecer que tinha 70. Então, gritante a diferença. Só do fato de usar o protetor solar no pescoço. Então, olha como a longo prazo faz muita diferença. É algo a longo prazo mesmo. A proteção solar, quando a gente fala disso, você não vê hoje, mas você vai colher lá na frente. Perfeito. E fala da sua análise que você faz de pele online. Achei super interessante. Então, é porque é até engraçado, porque foi uma necessidade que surgiu devido à demanda mesmo que as pessoas foram me perguntando. Então, como a minha clínica fica no interior do Paraná, não é de fácil acesso, não é todo mundo que consegue vir ser atendida. E aí, eu queria muito ser atendido por você. Eu quero muito fazer. E a gente sabe que, né, procedimento não tem como fazer online. E eu também sempre, como eu sempre falei muito disso do cuidado, como é importante, como é individualizado, as pessoas foram se interessando e falando, poxa, eu gostaria de saber o que usar para minha pele, eu gostaria de saber o que fazer. E aí eu fui vendo muita necessidade das pessoas. Eu falei, não, então eu vou montar alguma coisa online, né? E aí eu tenho uma consultoria online, onde eu acompanho por 3 meses a paciente. Então, por 3 meses ela tem um acompanhamento comigo, eu faço uma consulta inicial.
E aí eu vejo tudo, analiso, ela me manda todas as fotos de vários ângulos que eu já peço. Então, na luz, fora da luz, já pego o incômodo da pessoa, aquilo que mais está incomodando ela, todas essas coisas, reúno todas as informações, faço todas essas perguntas e até mais coisa, né, para ser algo bem detalhado. Porque Uhum. como a pele, eu preciso saber tudo que ela sente. Então, a textura, o que você sente, como que é. Então, tudo isso eu faço essa análise toda. E aí eu já faço a adequação da rotina. Então, não só da rotina de cuidados com a pele, mas eu também sempre pego no pé disso, que nem eu falei, da água. Sempre pego no pé do sono, como que tá, todas essas coisas. Então, eu já faço uma mudança, vamos dizer assim, eu já passo as coisas que a paciente precisa mudar na primeira consulta. E também passo um Uhum. hidratante, enfim, monto uma rotina de skincare específica para ela, se não houver no mercado. Se as necessidades dela forem algo que tem que ser manipulado, eu já faço esse pedido e ela vai fazer o produto. E aí, depois de 30 dias, a gente tem um novo encontro onde ela vai trazer para todas as que teve, como que foi a adaptação, deu certo, não deu, ai, gostei, não gostei, não foi bom, foi ótimo, gostei muito. Às vezes tem paciente que já volta depois de 30 dias e fala, nossa, pode acrescentar mais produtos, porque isso daqui foi rapidinho, eu já consegui fazer, aí eu já consigo acrescentar mais coisas. E aí depois disso, no caso, de novo, a gente faz daí um fechamento para eu entender se a pessoa tem mais alguma dúvida, como que tá a pele, e acompanho esse processo, porque daí já é um tempo bom de adaptação, a pele já começou a dar resultados, algumas já têm resultado logo nas primeiras semanas, mas ali a gente consegue ver um resultado mesmo. Se é necessário, eu faço mais alguma adaptação, então, ai, não, tá super bem minha pele, tá ótimo, gostaria de algo em outro sentido, e aí eu também vou lá, indico, faço manipulado específico para essa paciente. E aí depois a gente encerra esse ciclo ali, mas a maioria sempre faz um renovo. Então, depois de uns 6 meses, ela fala, não, agora eu quero, tô sentindo alguma outra necessidade, vamos fazer de novo. Ou, no próximo ano, já vê. Então, tem paciente que faz de maneira anual esse acompanhamento, tem Uhum. paciente que faz de maneira geral, né? Que gosta mais de estar alinhado ali, que entende bem essa necessidade de, agora a gente vai entrar no inverno, por exemplo, a mudança da minha pele, eu quero já estar preparado. E aí eu consigo tratar disso no geral. Então é muito interessante, porque eu consigo ter um acompanhamento da evolução da pele desse paciente, Uhum. aquilo que é específico para ela, e ela tem ali todo um guia do que ela fazer, de como cuidar, todas essas coisas. Então é bem legal, e assim eu consegui pelo menos suprir a necessidade delas de ter um profissional que vai estar olhando para aquilo que é individualizado, né? Não, Nossa, não, você vai qualquer um desses e tá tudo certo, tá ótimo, isso mesmo. Então, pelo menos assim, tem muita paciente que daí já se programa para vir fazer procedimento. Que daí elas adoram, elas já perguntam, aí o que você acha que dava para fazer? Aí eu já falo algumas coisas, uhum. tal dia eu vou me programar, eu vou viajar e vou aí. Mas como é longe, eu sei, não é para todo mundo. E é algo que, pelo menos assim, a mudança mesmo do cuidado com a pele, a pessoa já consegue ter. E isso, olha, já coloca na frente 60% caminho andado. Aí realmente os procedimentos é a cereja do bolo. Aí a pessoa vai procurar para fazer um procedimento em pontos específicos, né? Não vai assim, nossa, eu tô com a pele toda cheia de espinha, eu tô com a pele toda cheia de mancha. Você já consegue trabalhar naquilo. E aí, quando ela vai fazer um procedimento, é realmente só a cerejinha do bolo. Então, economiza dinheiro, porque você não precisa investir tanto em procedimento estético. E também você já tem toda essa noção, toda essa bagagem. Então, quanto os seus tratamentos vão ser Uhum. dados por isso. Então, um microagulhamento que você vai fazer, sua pele já vai receber muito melhor, porque ela já vai estar uma pele hidratada, uma pele bem cuidada. Um preenchimento, que nem eu falei, a pessoa já está bebendo a quantidade de água ideal, já cuida da pele, a pele já é bem hidratada, aquele preenchimento vai ficar maravilhoso. Então, tudo isso é muito importante. Seria algo até que todas as pessoas deveriam fazer, para saber como que é, como que você deve cuidar da sua pele, como deve ser a rotina ideal para você. E aí, depois, realmente, são ajustes que são feitos, né? Então, no caso, depois Uhum. uma paciente que já tem esse acompanhamento comigo. Daí a gente faz uma consultoria menor depois de um tempo só para reajustar. Então, agora é inverno, então a gente vai, faz ali, eu passo um manipulado para ela, vejo aquelas necessidades de maneira rápida, porque ela já está adaptada, vamos dizer assim, ela já sabe, né, o que fazer. E aí é só Uhum. uma dancinha no estilo de produto, ou na ordem dos produtos, ou tira ou acrescenta, enfim, daí são detalhes mesmo que a gente utiliza. E assim, por exemplo, se a pessoa se interessou, ela quer fazer essa consultoria com você, como que ela faz? Ela vai lá no seu perfil, Isso pode tem o link.
tem o link, que tem tanto o WhatsApp da clínica, que pode ser falado por lá e agendado por lá, quanto pode mandar uma mensagem. Uhum. Vou direcionar para o WhatsApp da clínica. A gente sempre faz tudo lá para poder agendar certinho, os melhores horários, explicar como funciona, os valores, tudo. Então, sempre passa para o WhatsApp da clínica. Mas nada impede que me mande mensagem, eu sempre vou adicionar o contato e colocar lá e a Laís entra em contato com todo mundo que se Legal. interessou nisso. E aí, o seu arroba, vamos deixar assim, às vezes a pessoa não vê por Pode aqui, por comentar? onde seja. Oi? Você quer que eu Ah, fale? então, é. Aí, porque tem o seu pessoal e tem o da clínica, né? Aí pode ser os dois, como Pode ser que. nos dois. O da clínica é até mais fácil, que é Clínica Camélia. Só que é Camélia com 2 L's. É porque o meu perfil, eu criei desde sempre esse perfil, e aí ficou o apelido com o nome, e aí às vezes é até difícil da pessoa tentar procurar, né? Mas também se procurar a doutora Tá, Camélia, já encontra. Mas da tá. clínica também é a Camélia. Eu vou até colocar aqui nos comentários, que eu acho que depois aparece, né, os Ah, comentários. bom. Vou colocar aqui. Isso, perfeito. Qualquer um dos dois pode entrar em contato, que vai ser redirecionado, agendar o melhor horário, ver tudo certinho, para poder cuidar da pele mesmo. Então, coloquei os dois aqui. Legal, legal, muito bom. Tudo muito válido, né? E é bom a gente saber, porque a gente, às vezes, não tem essa consciência do quão importante, né, a pele ela é para nós, né? E alguns outros detalhes que parece que não tem nada a ver com a pele, só que tem tudo a ver, né? E que estão ligados com outras questões, até a questão da autoestima, né? Beber água, dormir bem, se alimentar bem, isso tudo interligado, né? Então, a gente vai finalizando por aqui. Agradeço Foi demais de você ótimo. ter aceitado. Adorei nosso papo, foi muito, muito bom. Além disso, só fiquei falando. Ah, Dá não, pra... é bom assim, é bom assim. Realmente é muita coisa que tem, né? É muito Muitos assunto que tem detalhes. isso, né? Então foi algo assim mais geral mesmo, que eu espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Então são coisas que são fáceis de ajustar, no caso, né? Dá para todo mundo fazer, dá para essa mudança e aí a partir daí começar mesmo efetivamente os cuidados com a pele. Show, lindona. Eu adorei, foi muito bom. Foi maravilhoso. Um beijo, ótima sexta para você. Mais uma vez, obrigada. Tchau, tchau.